Bom dia, queridos alunos do terceiro ano da Base Comum. Eu sou a professora Cláudia Luz e hoje nós vamos tratar do assunto da aula 53, que será desigualdades, tensões e conflitos internacionais. A partir da aula de hoje nós vamos fazer revisão para a 9, que é a última prova do ano, a terceira prova do trimestre. Os objetos do conhecimento serão a localização geográfica dos principais conflitos, identificação das principais causas, principais conflitos da América, das zonas polares e as questões geopolíticas da África. Eu vou explicar um pouquinho mais como que vai funcionar essa revisão, ok? Nós temos uma previsão de assuntos para a 9. Nós trabalhamos com duas sequências didáticas agora no terceiro trimestre, sendo que uma foi de conflitos, desigualdades e tensões internacionais, e aí nós fizemos uma previsão com base no assunto em comum, porque a outra sequência didática, que é a sequência didática número 7, ela trata de questões regionais, e nós estávamos vendo até a semana passada características regionais, de onde o Colégio Militar está inserido e do cotidiano de vocês. Como nós vamos ter só mais 3 aulas até a realização da A9, nós achamos por bem, a partir da aula de hoje, começar uma revisão dos principais conflitos e tensões internacionais, porque são muitos conflitos, é muita matéria, e aí a gente dividiu em 3 aulas. A prova, como vocês já sabem, ela vai ser centralizada para todo o sistema do Colégio Militar do Brasil. Portanto, nós acreditamos que a parte de regional não vai entrar, porque como ela será feita por um mesmo colégio militar, nós não temos como identificar como que seria cobrada a parte regional, porque cada região, cada colégio militar está inserido numa região com características próprias. Então, o que nós temos em comum, que foram tratados como assuntos do terceiro trimestre, são os assuntos relacionados à sequência didática 6, que equivale às desigualdades, tensões e conflitos internacionais. Como eu já falei, nós vamos ter 3 aulas até a aplicação das avaliações, que vai ser no início de novembro, nos 2 primeiros sábados. O primeiro sábado, que é o sábado 6, vai ser de ciências humanas, e o sábado 13 vai ser de ciências exatas. Então, as nossas aulas, que nós vamos passar a fazer a revisão, a aula de hoje, dia 25, a aula do dia 4, que é uma segunda-feira não, é uma quinta-feira, depois da próxima semana, que no início da semana nós vamos ter um feriado, e essa semana nós vamos ter aula só no dia 25, a próxima aula de geografia seria no dia 28, mas nós não teremos essa aula. E na véspera da prova, o dia 5 de novembro, nós vamos fazer uma revisão. A ficha de orientação para o aluno, ela foi nos informado que ela será disponibilizada no site do colégio na semana anterior à prova. Então, eu acredito que até o final dessa semana ou início de semana que vem, vocês deverão ter acesso a essa prova no site do colégio. Nós fizemos uma distribuição de assuntos visando a revisão para a 9. Então, nós fizemos uma divisão para a aula de hoje, questões geopolíticas da América, África e regiões polares. A gente não vai tratar de todos os conflitos, nós vamos tratar de uma forma mais generalista, porque senão não vai dar tempo da gente ver as principais características de cada continente. Ao longo das aulas no terceiro trimestre, alguns conflitos eles foram tratados de forma mais aprofundada. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem usar o fórum para tirar dúvidas e também rever as aulas que foram dadas a respeito desses assuntos. Na aula do dia 4 vai ser de resolução de exercícios, nós vamos utilizar o horário do itinerário formativo CAUNI, que é na quinta-feira, e questões geopolíticas da Europa e Ásia vão ser tratadas no dia 5, que é a véspera da prova. Nós vamos revezar
os professores que vão fazer essa revisão seremos eu e o professor Adriano. Bom, pessoal, para dar continuidade aqui à nossa revisão, vamos identificar novamente, né, porque isso já foi identificado com vocês anteriormente, as principais causas de conflitos, tensões e desigualdades. Dentre uma das principais causas de conflitos e tensões, nós temos as disputas por territórios. Isso tem a ver também com a necessidade de controle de recursos naturais, como, por exemplo, na questão de geopolítica de petróleo, que o professor Adriano vai tratar quando ele falar a respeito do Oriente Médio, ou então recursos minerais metálicos ou fontes estratégicas, né, fontes de energia estratégicas, ou até mesmo recursos naturais como a água. Isso tudo pode gerar conflitos ou tensões, principalmente fronteiriços, né, em áreas onde está próximo, o recurso está próximo ou está na fronteira entre dois estados. Além disso, nós podemos identificar interesses políticos, que aí podem envolver político-administrativos, relacionado à delimitação de territórios, interesses econômicos, que aí pode entrar também relacionado com esses recursos naturais, desigualdades socioeconômicas, diferenças étnico-culturais, aí nós temos também questões envolvendo religião, a origem étnica, a genocídio, uma série de questões que podem ser levantadas a partir dessas desigualdades socioeconômicas e de diferenças étnico-culturais. E tudo isso que eu citei anteriormente pode acirrar conflitos civis, mas alguns foram acirrados de acordo com a reorganização da geopolítica mundial, como, por exemplo, após o fim do período da bipolarização e Guerra Fria, nós tivemos o ressurgimento de vários conflitos, inclusive por questões nacionalistas e de xenofobia, como neonazismo, neofascismo, e algumas reivindicações territoriais de separação ou reunificação. Nós podemos citar aqui como exemplo a guerra ali da região balcânica, né? Quando o professor Adriano tratar sobre questões relacionadas ao continente europeu, ele vai falar ali da dissolução da Iugoslávia. Então, tudo isso é causa de conflitos no contexto internacional. Com relação à questão de terrorismo, esses movimentos ou grupos terroristas, muitos deles se destacaram ao longo do século XX. Né? Então, a questão palestina, nós temos alguns conflitos que envolvem ataques terroristas na própria Europa. Né? Então, nós vamos identificar alguns relacionados à questão terrorista. Com relação ainda a causas e exemplos de conflitos mundiais, nós temos dados da ONU que colocam que atualmente existem mais de 30 regiões no mundo com presença de conflitos armados, que nem todo conflito ele é armado. Alguns conflitos eles são mais no âmbito político, né? Não chegam a ser conflitos armados. Mas com relação aos conflitos armados, a maior parte deles envolve disputas por território, que foi o primeiro item que eu coloquei ali no slide anterior, que a maioria dos conflitos eles acabam envolvendo essa disputa territorial. E aí nós temos várias motivações, como eu já identifiquei no slide anterior, ó, diferenças étnicas, religiosas, controle de recursos naturais. Então, isso para fortalecer o que foi falado no slide anterior. E além dos conflitos em andamento, nós temos, que são essas 30 regiões, existem zonas de grande tensão geopolítica, e aí tem a ver com a questão não só de conflito armado, mas questão de tratados, acordos, questões fronteiriças. E aqui ele coloca alguns exemplos, como a Coreia do Norte, que nós já vimos em aulas anteriores, e o professor Adriano vai tratar a respeito
dessa guerra, que apesar dela ter ocorrido na década de 50, ela ainda está em curso até hoje, porque a tensão entre as duas Coreias ela não acabou. Questões relacionadas com o Oriente Médio, movimentos separatistas, aí ele cita alguns exemplos aqui, como o caso de Quebec, no Canadá, que a gente vai ver hoje. Na Europa, a questão do País Basco, que não é reconhecido oficialmente, e a questão separatista da Catalunha e Irlanda do Norte, né, que a República da Irlanda ela se separou, ela se declarou independente no começo do século XX, e a Irlanda do Norte ela continua atrelada ao Reino Unido até hoje. Mas essas questões relacionadas aos países europeus vão ser tratadas na aula que o professor Adriano vai falar com vocês. Aqui eu achei importante trazer novamente o mapa mundi, que mostra as desigualdades, tensões e conflitos internacionais e as principais zonas de tensão. Aqui no continente americano ele destaca o México, a Colômbia e o Haiti. O Haiti voltou a ser objeto de destaque aí nos noticiários internacionais por conta do assassinato do seu presidente e da questão de tensão que o país tem passado. Muitos haitianos têm buscado sair do país e tentar entrar nos Estados Unidos, então teve questões de conflito e tensão aqui na fronteira do México com os Estados Unidos por conta da tentativa de entrada dos haitianos, e ele é o país mais pobre do continente americano e da América Central. Então, essas questões acabam forçando questões políticas e questões socioeconômicas que acabam forçando esses movimentos migratórios do Haiti. No continente, aqui nesse mapa, ele não mostrou a Venezuela e nem outros conflitos, mas nós vamos identificar mais para frente algumas das zonas de conflito no continente americano, além dessas que estão destacadas aqui. No continente africano, que é um dos nossos objetos de estudo de hoje, o destaque aqui é para a África Setentrional e parte do Sahel, que é essa região aqui abaixo do deserto do Saara, que é uma região geográfica que é caracterizada por questões bem específicas dela, né? Ela é uma das regiões mais pobres do mundo, e vocês podem ver aqui que nós temos desde movimentos separatistas que estão identificados aqui pelo triângulo, como presença de grupos armados, como o grupo terrorista Boko Haram, e nós temos nessa área destacada em verde aqui uma área de insegurança. E nesses territórios o Estado não exerce seu monopólio, ele não exerce o seu monopólio da violência legítima, é onde os grupos armados contestam a autoridade estatal, então acaba tendo muito movimento de guerrilha, de milícias, grupos armados, pirataria, aqui como no Chifre da África. Então, são vários movimentos que causam conflitos e tensões, e tudo isso motivado por desigualdades. Outra área que tem muito conflito é o Oriente Médio, a parte centro-sul do continente asiático e sudeste da Ásia. Né? Então, o professor Adriano ele vai tratar das questões aqui do extremo leste da Ásia, sudeste e centro-sul da Ásia, além do Oriente Médio. Aqui, só para destacar, pessoal, que até a primeira metade do século XX, esse século ele foi marcado por muitas disputas, algumas guerras entre estados. Nós tivemos as duas grandes guerras mundiais, né? E aí a gente pode identificar que no contexto, após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, o século XX ele teve como característica acirramento de alguns conflitos civis. E alguns deles se prolongam até os dias de hoje, como eu falei da questão da Coreia do Norte.
O espaço da política. Com o fim da ordem bipolar, no que a gente chama de intensificação de globalização, nós vamos ter uma intensificação de fluxos de mercadorias, de capital e de informação. Isso num caráter mundial por conta do acirramento da globalização. E aí muitas fronteiras políticas acabaram se fragmentando, né, em territórios nacionais e no interior de alguns estados. Eu citei exemplo da Iugoslávia, nós temos reivindicação de movimentos separatistas em várias partes do globo. Hoje nós vamos destacar mais o continente americano e o continente africano. A natureza dos conflitos, nós podemos ter conflitos de origem civil, que ocorrem em grande parte de países subdesenvolvidos, e caracteriza-se como consequência ao mesmo tempo por conta dessa fragilidade econômica e política, a gente acaba tendo essas guerras civis nesses países subdesenvolvidos. Então nós vamos identificar alguns deles hoje no continente americano e no continente africano. E a geografia dos conflitos civis, onde que eles se concentram na maior parte. Essas tensões internacionais, elas se concentram no Oriente Médio, que é a região que se estende desde Israel até o Paquistão, o leste europeu e a Rússia e o continente africano. Desses aqui que eu citei, nós vamos identificar alguns dos principais conflitos no continente africano, apesar dele não ter citado aqui o continente americano, porque ela não é uma das principais áreas de tensão internacional, apesar de haver conflitos no continente americano. Começando aqui com a África, nós não vamos tratar de cada um dos conflitos da África, eu vou tratar de maneira mais ampla a geopolítica do continente africano. E uma das principais questões relacionadas a conflitos do continente asiático tem a ver com o que a gente chama de Partilha da África, que foi a Conferência de Berlim em 1884. Então, no finalzinho do século XIX, nós tivemos o que a gente chama de neocolonialismo, né, ou partilha não só do continente africano, mas também do continente asiático. E essas fronteiras políticas aqui, essas fronteiras político-administrativas, elas foram impostas sem levar em consideração as características locais desses países que foram criados. E isso acabou gerando conflitos que até hoje alguns não foram resolvidos. Vocês podem ver que comparando aqui a divisão política da Conferência de Berlim com como se encontrava o continente após a Primeira Guerra Mundial, tem uma diferença. E aqui nós temos algumas das principais nações europeias que dividiram o continente entre eles, né? Então nós temos desde de domínio britânico, alemão, belga, italiano, francês. Então as nações hegemônicas na época do imperialismo europeu, elas dividiram e impuseram essas fronteiras de forma rígida. E qual é a principal consequência disso? Aqui, ó, no século XIX, o imperialismo europeu retalhou a África e dominou grande parte da Ásia, conforme os seus interesses. Na descolonização em meados do século XX, os territórios africanos foram construídos e desconstruídos, tendo em vista a ação das potências europeias. Isso aqui é um exercício do livro de vocês, que é o capítulo 28 do livro de vocês. Ele pede para explicar por que a maior parte dos conflitos atuais ocorrem na Ásia e na África. E aí a gente até já fez uma aula com a resolução desse exercício no itinerário CAUNI. Aí ele coloca que a África e grande parte da Ásia
sofrem até hoje os efeitos do imperialismo europeu que dominou o continente africano e parte da Ásia conforme os interesses. Então ele juntou dentro de um mesmo território etnias que eram rivais e separou em territórios diferentes algumas etnias que eram amigas, né? E muitos dos novos países mergulharam em guerras civis, no processo de descolonização principalmente. Nós podemos citar como exemplo o caso de Angola, que ficou anos em conflito, a própria região aqui da Etiópia, Somália, né, essa região aqui que era conhecida como a África Ocidental, né, tudo isso sofreu um processo de fragmentação. Em alguns desses países, eles entraram em processo de guerra civil e ficaram durante anos, alguns deles até hoje. Então, principalmente no período de descolonização que ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial, no século XX. E qual o interesse? Né? Por que a maior parte dos conflitos, na atualidade, ocorre em países pobres? Porque muitos deles detêm recursos minerais, recursos energéticos estratégicos no contexto mundial, da economia. O país que domina esses recursos, ele acaba tendo um maior poder sobre outros, tendo em vista até a dominar esses recursos. Aqui, só para citar alguns exemplos, ó, o óleo cru, né, o petróleo, principalmente na parte setentrional da África, ouro, diamante, recursos agrícolas como o café, o chá, né, diamantes, ferro, uma série de recursos naturais que são recursos considerados bem estratégicos. Daí o interesse das nações europeias e, atualmente, o interesse da China em manter investimentos no continente africano. Então, os conflitos em países pobres estão associados, sobretudo, à disputa pelo controle de recursos naturais e pelo controle do Estado. Aí ele cita exemplos aqui, ó, diamante, petróleo, ouro, madeira, gás natural, pedras preciosas e outros recursos motivaram pelo menos 16 conflitos desde a segunda metade do século XX em países, não só da África, que é o que eu coloquei aqui como exemplo, né? Da África nós podemos citar Angola, Serra Leoa e Sudão. Camboja é no sudeste da Ásia, e Afeganistão, nós estamos vendo aí o Afeganistão sofrendo questões de disputa, né? Os Estados Unidos se retirou as tropas esse ano, e o Talibã retomou o poder. Uma das consequências principais são os números expressivos de mortes em alguns conflitos em andamento. Aqui, só para citar como exemplo, conflitos no México. Aqui nós podemos citar questões relacionadas à área fronteiriça com os Estados Unidos, né, no norte do México, mas nós temos também algumas questões étnicas e territoriais, como a região de Chiapas, que fica no sul. A Colômbia, que tem movimento de guerrilha das Farc, e atualmente aqui não está destacado, mas a Venezuela. Aqui é porque são mortes em conflitos e guerras em andamento, mas isso no final da década passada. E na África, que ele cita como alguns exemplos, a Nigéria, o Sudão, a Etiópia, a Somália, né? Então, são a República Democrática do Congo, são áreas onde o número de mortes acima, ó, algumas delas entre 200 e 120 mil mortes em decorrência desses conflitos. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a proporção da mortalidade indireta no total de mortes ocasionadas por conflitos armados. Tá? Então, né, aqui vamos só para vocês verem, ó, como a gente está tratando de algumas questões geopolíticas do continente africano: o Sudão, Burundi, Congo, Uganda, Libéria, Angola, Sudão do
Sul, Serra Leoa e República do Congo. Vocês podem ver que a quantidade de países africanos onde ocorreram mortes em decorrência de conflitos armados foi bem grande comparando com outras regiões. Só para a gente ter uma ideia aqui da divisão regional da África, porque sempre que se fala em pobreza, em extrema pobreza, em questões relacionadas a conflitos étnico-culturais, se fala muito em África subsaariana, mas quais são os países que compõem a África subsaariana? Subsaariana porque é que fica abaixo do Saara. A região aqui bem abaixo do Saara, essa margem, é o Sahel, e subsaariana é considerada tudo que está aqui abaixo dessa África setentrional. E é uma das regiões mais pobres do ponto de vista socioeconômico. Ela é rica em recursos naturais energéticos, como nós vimos no mapa do slide anterior, mas em termos de posição socioeconômica, ela acaba sendo uma das regiões mais pobres do mundo. É denominada também de África Negra, essa parte aqui, onde eu estou passando o cursor. E a situação alimentar, nós podemos destacar aqui essa zona circulada por essa linha lilás como uma das zonas mais pobres do mundo, que é o que eu falei para vocês, a região do Sahel. E, além dela, essa área de Angola, né, e aqui entre Moçambique também e Zâmbia, ele também destaca como uma zona de fome severa nos últimos 30 anos. E aí nós temos essas áreas achuradas como áreas de guerrilhas, né, que são problemas gerados por questões étnico-culturais e problemas de disputa territorial mesmo, né, onde a gente viu lá naquele primeiro mapa mundi que o Estado ele acaba se enfraquecendo e grupos guerrilheiros acabam reivindicando o poder. Aí, por conta dessas disputas, nós temos muitos refugiados. Bom, como eu falei, eu tratei de uma questão bem geopolítica, bem geral no continente africano, pessoal, tratando das principais causas que levam aos conflitos. E aqui no caso do continente americano, nós podemos destacar algumas causas que até são as mesmas, né, que nós já vimos anteriormente, a intolerância étnico-religiosa, separatismo, terrorismo, disputas por territórios ou áreas estratégicas, controle de recursos naturais de grande valor econômico, para reforçar, né? Essas são causas de conflitos mundiais. No caso da América, nós temos guerrilhas, principalmente, mas nós temos vários conflitos aqui, ó. O Haiti, que eu falei para vocês, a própria Colômbia por conta das Farc. Aqui no Peru nós temos essa área que já teve até a Guerra do Pacífico entre o Peru e a Bolívia, que é uma zona de conflito também. A Guerra das Malvinas, que atualmente pertence ao Reino Unido, que é as Ilhas Falklands. A região de Chiapas, que eu falei para vocês, no sul aqui do México, mas a região da fronteira do México com os Estados Unidos é uma região de conflito. E aqui nesse mapa não aparece, mas tem a região de Quebec, que é um movimento separatista. E também não aparece aqui a Venezuela, que atualmente passa por um grave período de crise econômica, política e social. Eu achei por bem destacar aqui alguns dos conflitos na América. Então, a questão das guerrilhas colombianas, ela é um conflito interno, ela começou como uma guerra civil entre os liberais e socialistas contra os conservadores, isso na década de 40 até a década de 60. E esse movimento guerrilheiro acabou formando o que a gente conhece como FARC, ou Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que acabam controlando parte da distribuição, o narcotráfico na região. Desde 2015 foram assinados alguns acordos de desarmamento e paz. Então, enfraqueceu um pouco o braço armado da FARC, mas ainda existe esse movimento de guerrilha.
Aí essa área aqui entre o Equador e a Colômbia é uma área invadida pelo exército colombiano, que é esse exército de guerrilha aqui, né? Ele é um movimento paramilitar. O separatismo em Quebec, a região de Quebec é uma região bastante rica, ela é uma província do Canadá, e ela teve predominantemente povoamento francês. Então, como a maior parte do Canadá foi de colonização inglesa, mas o Quebec predominantemente foi de colonização francesa. E aí, devido a isso, nós temos uma questão separatista, que já foi feito até plebiscito, mas não passou, né, para a separação dessa província de Quebec do Canadá. O Canadá, portanto, ele tem dois idiomas oficiais, o inglês e o francês. Ela é a maior província canadense, ela é uma antiga colônia francesa, e é aí que está a raiz do conflito. Ó, isso aí gera tensão por conta da diferença étnico-cultural. Então, tem a discriminação política, econômica, por parte das províncias de origem inglesa. E o próprio processo de colonização, que foi inglês e francês. E aqui nós temos um breve histórico, né, que fala que em 69 o francês é reconhecido como língua oficial. Na década de 80 foi realizado um plebiscito para a separação de Quebec e a autonomia foi rejeitada, e na final da década de 80 ela foi declarada com uma maior autonomia política e econômica em relação ao território canadense. Além desse plebiscito, foram realizados plebiscitos mais recentes, mas não foi aprovada essa separação. Então, o movimento separatista ele ainda existe. Alguns conflitos fronteiriços aqui entre a Nicarágua e a Costa Rica, Nicarágua e Colômbia, Peru e Chile, Bolívia e Chile. Então, desses que eu citei aqui, o que eu quero destacar é mais esse que foi o que gerou a Guerra do Pacífico, tá? Que é uma região que é reivindicada até hoje pelos três países. E, além deles, a tensão e conflito da fronteira dos Estados Unidos com o México, que eu já citei nos slides anteriores. Porque muitas populações latino-americanas acabam se direcionando ao México para tentar passar pela fronteira seca aqui, né? Inclusive brasileiros e pessoas de outros países da América do Sul e da América Central. O México faz parte da América do Norte, pela proximidade aqui com os Estados Unidos, muitas pessoas tentam entrar nos Estados Unidos usando a fronteira do México com o país. Aqui só para mapear os movimentos separatistas, todos esses que estão destacados aqui, em alguma medida, são movimentos que buscam separação. Eu já tinha colocado isso em aula anterior no CAUNI, mas eu resolvi colocar, porque esses slides eu fiz uma seleção de aulas anteriores para a gente revisar o assunto. E separatismo é quando um grupo reivindica a independência política e econômica, né, em relação a uma nação ou Estado. E ele é englobado, esse movimento está dentro de uma estrutura estatal mais ampla. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, o movimento separatista do Canadá, ele está dentro do Estado-nação canadense. Esse movimento separatista aqui do Nordeste ou do próprio sul do país, ele está inserido dentro do Estado-nação brasileiro, né? Mas são movimentos separatistas que muitas vezes reivindicam a emancipação em relação ao restante do país. Aqui são algumas outras áreas de conflito no continente americano. A região que eu citei para vocês, né, a área de litígio ainda entre Bolívia e Peru. Aqui vocês podem ver que tem várias, né, pessoal? Aqui na América Central, na própria América do Sul, no Equador.
e alguns países que em 2019 eles estavam em crise dentro da América do Sul. Aí aqui ele já cita a Venezuela. Com relação à Venezuela, nós vimos que as principais causas de migração, ela é a crise econômica e política. A Venezuela ela detém grandes reservas de petróleo, isso é uma importância estratégica, mas que atualmente ela não está tendo condições econômicas de refinar o petróleo e de manter o seu parque industrial petroquímico. E aqui são outras causas que levam às migrações em grande quantidade de venezuelanos para vários países ao redor, inclusive para o Brasil, porque é uma fronteira seca, então facilita essa movimentação de pessoas. E para finalizar aqui, com relação à Antártica, eu quero só citar a participação do Brasil. O continente gelado, como é conhecido, ele é disputado entre alguns países já antes, né, desde o início do século XX, antes da assinatura do Tratado Antártida, que foi assinado no final da década de 50. O Brasil ele entrou em 1975. E quais os interesses nessa região? Interesses econômicos e estratégicos. Com o Tratado Antártico foi definido a exploração e cooperação científica internacional. E ele foi prorrogado no começo da década de 90 até 2041, quando eles vão reavaliar. Nenhum país pode explorar economicamente até 2041 o continente antártico. Eles só podem manter estações científicas. O Brasil tem a estação Comandante Ferraz, aqui na pontinha dessa península. Ela pegou fogo em 2012, mas ela foi reinaugurada agora recentemente. E além do Tratado Antártica, o Brasil ele desenvolve um programa antártico brasileiro, que é o ProAntar, que tem interesse em manter o status de membro consultivo para pesquisas científicas nessa região polar. Tá? Então, os países que detêm estudos científicos e bases científicas no continente antártico, sim, em 2041, quando eles forem rever esse acordo, eles podem vir a ter direito de posse ou de exploração econômica. Bom, com isso a gente acaba a nossa revisão. Como eu falei para vocês, não tem como a gente tratar profundamente de cada um dos conflitos. Então, o importante é vocês entenderem a principal causa que leva ao conflito e quais são esses principais conflitos. Nas videoaulas disponibilizadas aqui na Base Comum, e como vai ter uma aula do CAUNI que vai ser feita, uma aula de revisão, eu sugiro que vocês foquem na revisão feita durante as aulas e nos exercícios que a gente vai trabalhar com vocês. E o livro de vocês, no volume 3, unidade 9, no capítulo 26, 27, 29 e 30, tem assuntos relacionados a essas questões de conflitos. Então, eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham um bom resto de semana e estudem. Qualquer dúvida, procurem a gente nos fóruns ou nas aulas presenciais. E eu espero que vocês obtenham um êxito muito bom nessa prova. Tchau e obrigada.